Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, então, no Salmo de número 17. Eu vou estar fazendo a leitura aqui, na versão Nova Almeida atualizada. Quero convidar, então, você a abrir a palavra de Deus no Salmo 17. E o texto nos diz o seguinte: Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo, e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Que Deus nos abençoe, queridos, com essa mensagem, com essa palavra que é, na verdade, uma oração. Estamos aqui diante de uma oração sincera em tempos difíceis. Oração sincera essa feita por um rei. Na verdade, por Davi, antes de ainda tomar posse do seu reino. Já que ele havia sido ungido rei por Samuel, mas ainda enfrentava lutas, especialmente com Saul, e era naquele período em que Davi estava fugindo da presença de Saul para poder preservar a sua própria vida, e o próprio Deus também estava olhando para o coração dele, para o servo dele, e estava preservando Davi, porque ele havia feito promessa, e a promessa de fato, fazer de Davi o novo rei de Israel, substituindo então o coração de Saul, devido ao fato de Saul ter encontrado degeneração em suas intenções e também pelo modo como ele havia desobedecido a própria vontade de Deus, o próprio coração de Deus. Nós também muitas vezes enfrentamos lutas. E nessas lutas que enfrentamos, assim como Davi, nós muitas vezes oramos, clamamos, jejuamos muitas vezes e pedimos a Deus que esteja atentando-se para o nosso pedido, para a nossa queixa, para as dificuldades que enfrentamos ao longo do dia, ao longo da vida. E quantas vezes em nossas orações nós oramos e pedimos a Deus que nos atenda porque achamos que o céu é de bronze. Achamos que, de fato, a nossa oração não passa do teto, não chega até Deus.
Mas aqui temos uma palavra específica desse homem de Deus chamado Davi, que apesar de suas lutas, de suas dificuldades, apesar dos seus defeitos, eram defeitos muito graves, ainda assim Deus conseguiu enxergar no coração de Davi uma sinceridade que fez com que Davi recebesse então a alcunha de ser o homem segundo o coração de Deus. Então tudo isso tanto aproxima Davi de Deus, quanto os seus pecados o afastaram do próprio Deus. Então nós nos identificamos com esse rei do passado, porque nós também somos assim. As nossas orações, quando sentimos que elas não passam do teto, as nossas orações muitas vezes são a representação de um coração que está muitas vezes desesperado, porque clama para o Deus Santo, Todo-Poderoso, um Deus que é pleno e totalmente perfeito em sua santidade. Mas nós, assim como Isaías e tantos homens do passado, mulheres do passado, nós temos consciência das nossas limitações, dos nossos pecados. Então, Davi começa a tratar aqui, nessa oração, uma oração de petição por justiça. Uma oração em que o rei Davi estava clamando ali ao Senhor que estivesse fazendo cumprir o seu chamado, o seu propósito, a unção que ele havia dado para Davi através do profeta Samuel. E ele estava então aqui fazendo essa oração, em primeiro lugar, ele se colocando em sinceridade diante de Deus. Como você pode conferir aqui nos versículos 1 e 2 do Salmo 17. Ele diz aqui nesses versículos iniciais que a causa dele é justa e, portanto, ele pede: ouve, Senhor, a minha causa. Ouve, Senhor, porque eu estou em sinceridade diante de ti. E aqui vem um passo muito importante que Davi também se apresenta, porque Davi coloca o seu próprio coração tão aberto para Deus, que ele está disposto a falar: Senhor, estende o seu olhar para mim, não apenas para enxergar as coisas boas, mas inclusive se há alguma coisa má que eu possa ter feito, alguma insinceridade no meu coração, alguma ação que está além daquilo que o meu coração entende como sendo algo que agrade ao teu coração, estende a sua visão, enxerga em mim completamente como eu sou. E essa sinceridade muitas vezes nos constrange. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós somos acostumados e treinados na igreja, inclusive, a fazer orações bonitas, escolher palavras que são palavras eruditas, palavras que possam, entre aspas, convencer a Deus pelo poder do nosso argumento em oração, para que ele estivesse, então, agilizando o seu atendimento, a sua resposta para aquele pedido específico que estamos fazendo. Nada mais longe do que a expectativa de Deus no relacionamento conosco. Porque Deus não precisa ser convencido com argumentos. Para pensar, Deus é o dono da razão. Ele é o dono da verdade. Ele sequer precisa sondar a nossa mente ou a nossa intenção, porque Ele simplesmente já sabe. Ele já nos conhece. Ele já sabe tudo aquilo que motiva a minha vida e o meu coração e os meus lábios para orar para Ele. Ele já sabe. Então, quando Davi se apresenta diante de Deus com o coração desnudado, ele está falando aqui com sinceridade, porque ele sabe que Deus está enxergando cada detalhe do seu coração, da sua vida e da sua oração também. É muito interessante que Davi, então, não está buscando aqui palavras bonitas, eruditas, mas ele está buscando derramar o seu coração diante do altar do Todo-Poderoso, do Soberano,
de todo o universo. Ele já começa então mostrando a que ele veio nessa oração. Ele está com plena consciência de que porque Deus é o juiz de toda a terra, ele precisa então se apresentar diante de Deus numa oração que é quase uma peça de autodefesa, para que ele estivesse então pedindo ao Senhor que agisse em seu favor. Nos versículos 3 a 5, Davi agora começa a desenvolver esse momento na sua oração de colocar-se judicialmente diante do juiz, que poderá absolvê-lo ou culpá-lo. E nessa oração sincera, Davi diz o seguinte, que ele está buscando em Deus, que Deus pudesse examinar todos os detalhes, vasculhar cada recôndito, cada canto do seu coração, para ver se havia alguma parte tenebrosa no coração de Davi. Quanto nos versículos 3 a 5, ele diz claramente isso. Ele fala, sondas o meu coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e não encontra em mim nenhuma iniquidade. Davi sabia que ele não era perfeito, ele não estava completamente livre de qualquer tipo de pecado. Ele sabia disso. Mas diante das perseguições que Davi estava enfrentando, diante de uma promessa que Deus fez a ungí-lo pelo profeta, e diante do futuro que Deus havia preparado para ele, ele estava ali colocando diante do Senhor, perante essa dificuldade, perante o que eu estou enfrentando com essa perseguição do rei Saul, perante todo o respeito que eu tenho a esse rei, eu não sou culpado daquilo que ele está me acusando. Então o Senhor pode sondar o meu coração, pode enxergar em mim e dizer para mim se de fato eu tenho alguma nésga de pecado, alguma nésga de coisa escura que estivesse então me afastando de ti, ou justificando a perseguição do rei Saul contra a minha vida. Davi sabia que ele não era totalmente perfeito, que ele não era isento de pecados. Ele sabia disso. Mas ele também sabia que diante de Deus, ele estava agora falando com o Senhor que sonda e sabe de tudo. E simplesmente Davi agora, com a alma desnudada na presença de Deus, ele pode dizer, Senhor, o Senhor já sabe, né? O Senhor já sabe que não há nenhum tipo de crime que eu possa ter cometido para justificar essa perseguição do rei Saul contra mim. Na sua oração, Davi tem uma perspectiva muito clara, muito lúcida de quem ele é e com quem ele está falando. E diante dessa percepção, ele então só pode pedir a Deus que esteja mudando as situações que ele estava enfrentando. Por isso ele pede para sondar, por isso ele pede para Deus agir. Eu pergunto para os irmãos agora, nessa pequena meditação que podemos fazer nesse trecho. Quantos de nós, eu também me incluo nisso, quantos de nós têm coragem, embora saibamos que Deus simplesmente já nos conhece e sabe de tudo, mas quantos de nós têm a coragem de, na presença de Deus, o juiz de toda a terra, que sabe tudo a nosso respeito, orarmos falando, Senhor, eu nesse momento desejo que o Senhor sonde o meu coração, vasculhe cada cantinho da minha vida. Numa oração sincera diante de Deus, é preciso que haja não apenas isso colocado em palavras diante dele, mas um coração realmente aberto, para que Deus esteja então sondando e apontando cada detalhe das nossas escolhas, das nossas palavras, das nossas ações no dia a dia. Porque nós muitas vezes pecamos sem perceber que estamos pecando.
E cada pecado, seja consciente ou inconsciente, que cometemos contra Deus, cada pecado desse nos afasta do Senhor. E esse afastamento faz então com que a gente esteja achando que Deus não está mais ouvindo as orações que nós estamos fazendo. Eu digo para você nessa noite, talvez essa seja uma palavra profética para a sua vida. Se você se encontra assim, com o seu sentimento tão distante de Deus, a ponto de você achar que não importa mais se você vai orar, ou se você vai falar com Deus, ou se você vai pedir oração para alguém, talvez com medo, talvez com preguiça, talvez por negligência. Mas eu digo para você, não importa nada disso, o que importa é que se você estiver com o teu coração aberto, sincero na presença de Deus, disposto a pedir a Ele com sinceridade, que Ele esteja sondando e revelando a você os seus pecados, os seus erros, eu tenho certeza, e essa é a palavra profética, Deus vai te ouvir, vai te responder, e tudo vai mudar na sua vida. Mas quantas vezes nós queremos a mudança, mas não queremos que Deus esteja realmente mostrando para nós a verdade, que nós, em nosso inconsciente, com tanto afinco, com tanto esforço, nós lutamos para esconder dos outros, de nós mesmos, e alguns até por insensatez tentam esconder do próprio Deus, como se Deus não soubesse tudo aquilo que está no íntimo do nosso próprio coração. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, minha irmã. E fale para Deus: Senhor, o Senhor já sabe, mas sonda o meu coração e me revela se há algum caminho mau que eu tenho trilhado para longe do Senhor. Davi continua na sua oração, nos versículos 6 a 9, ele diz: para que estivesse declarando a sua confiança no cuidado fiel de Deus. De fato, no versículo 8 há uma frase muito bonita que ele diz aqui. Uma frase que também demonstra intimidade. No versículo 8 ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O que ele está dizendo aqui? Quando ele se refere aqui a guardar a si próprio, Deus guardar, para que Deus guardá-lo como a menina dos olhos, ele está se referindo aqui numa expressão idiomática na língua hebraica que significa o seguinte, literalmente está assim, uma expressão idiomática lá do hebraico, ele diz: guarda-me como a pequena filha dos olhos. É isso que ele está dizendo. Isso é interessante porque essa expressão idiomática se refere a uma intimidade muito grande. Nós muitas vezes importamos essa expressão para o português diretamente do hebraico e nem nos damos conta disso. E quando faz essa referência à menina dos olhos, que é uma referência à pupila, né, a pupila, a parte negra aqui, a parte do centro dos nossos olhos, por que ele diz que é a pequena filha dos olhos? Porque essa expressão significa isso. Porque para você, quando está conversando com alguém, para poder enxergar lá no olho da pessoa, como se fosse um espelho, e enxergar nela o reflexo seu, é o você pequenininho lá, refletido no olho da pessoa, você precisa estar muito perto dessa pessoa. Quando você está orando para Deus, quando Davi ora para Deus, ele fala: ó Senhor, guarda a minha vida, guarda-me como a menina dos olhos, porque quando a gente sente que os nossos olhos estão em perigo, alguma coisa vai atingir, um cisco que seja, uma poeirinha que seja, e vai atingir os nossos olhos, instintivamente nós colocamos a mão no olho. Nós fazemos assim para tentar soprar e tirar o cisco. Porque é uma parte muito sensível do nosso corpo. Isso é instintivo.
A gente coloca rapidamente a mão ali, tenta colocar o dedo para se livrar do perigo contra os nossos olhos. Então, o que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, eu quero estar perto de Ti. Eu quero estar numa intimidade tão grande contigo que o Senhor esteja me guardando e me livrando como a menina dos Teus próprios olhos. Ou seja, algo rápido, instintivo, proteção completa, total, mais íntima e rápida, sendo instintiva então. O coração de Davi estava sofrendo muito com tudo aquilo. Ele pede: Senhor, seja rápido, por favor, porque eu não consigo mais suportar. Eu não consigo mais suportar essa espera longa e especialmente essa espera em que o meu inimigo quer me ver morto para ontem. Então, Senhor, faça como a gente instintivamente protege os nossos olhos. Livra-me com rapidez. Livra-me, porque eu preciso do teu livramento. E aqui é interessante, porque também ele fala no mesmo versículo sobre guardar-se ou proteger-me, né, como as asas de Deus. Aqui a figura é de Deus proteger Davi também, como a ave protege os seus filhotes. Uma ave que estende as suas asas assim, para proteger as criancinhas ali de um perigo, da chuva. Mas entenda, as penas das aves não representam uma proteção forte, totalmente intransponível, como é o caso da proteção de um escudo, a proteção de um castelo, algo assim, né? Não é uma proteção nesse sentido, é uma proteção com ternura. Porque as penas das asas da águia ou de uma ave, quando são espalmadas assim sobre os seus filhotes, ali a visão é de uma proteção carinhosa, amorosa, uma proteção terna. Se Davi quisesse se referir a uma proteção poderosa, dura de se quebrar, ele estaria usando uma outra metáfora. Ele estaria falando de escudo, broquel, de proteção, como o lugar altíssimo do Senhor, mas é que ele fala da proteção sensível de um Deus que, como as águias abertas, com as suas penas abertas, protege com amor e sensibilidade esse salmista. E a pergunta para você agora é: será que você não percebe ou não acha de modo errado que Deus se projeta de modo invisível sobre você e que por isso você foi abandonado por Ele e não recebeu a proteção do Senhor sobre a sua vida? Será que muitas vezes você reclama de Deus como se Ele não fosse o pastor que cuida de você, como se Ele não estivesse nem aí para a sua vida? Será que muitas vezes você não abre a boca para murmurar, assim como Israel fez lá na caminhada no deserto, para murmurar de pequenos detalhes que você acha que foi negligência de Deus na sua vida? Nessa oração, Davi não abre a boca para murmurar. Ele abre a boca assim, para pedir a Deus que esteja agindo com rapidez, atentando para Ele, atentando para as suas dificuldades, para a sua perseguição injusta, mal calibrada. Mas ele estava aqui só pedindo e se colocando diante do juiz de toda a terra. Ele não exige nada de Deus. Ele não coloca Deus na parede como se isso fosse possível, e muitas pessoas fazem hoje no meio evangélico aqui no Brasil.
Como se pudesse encostar Deus na parede e falar: eu determino que o Senhor agora me abençoe, que o Senhor agora me cure. Como se pudesse exigir de Deus algo. E Deus simplesmente se ri de alguém que tem essa empáfia, de alguém que tem essa atitude completamente distante daquele que serve a Deus, que conhece o seu lugar como Davi conhecia e que se apresenta em oração diante de Deus com a postura correta, a postura de alguém que não confunde ousadia espiritual e fé, não confunde isso com falta de respeito à majestade e à soberania de Deus. Se você em algum momento tinha algum lampejo de confusão, achando que é fé o ato de você falar com Deus de modo ríspido, como se você fosse o cliente e como se Deus fosse o seu servo, como se Deus estivesse servindo a você, essa é uma atitude errada em oração e talvez por isso Deus não esteja atendendo você. Davi sabia o seu lugar. Davi sabia como orar. Então ele pede para o Deus que se apresentava ainda invisível para ele. Mas ele pede: Senhor, atende o meu clamor. Se possível, faça isso com urgência, porque o meu coração não vai suportar mais. Descreve então, Davi descreve nos versículos 10 a 12, ele descreve os seus inimigos. Aqui se refere a Saul, aqui se refere ao exército de Saul. Ele então, descrevendo os seus inimigos, ele fala de perigo real, de perigo concreto, não apenas de um perigo apenas psicológico. Porque, de fato, se Davi não prestasse atenção, ele podia, sim, morrer nas mãos de Esaú ou de algum cavaleiro, de algum soldado de Esaú, de Saul, aliás. Davi agora percebeu, nessa oração, de que nem toda a batalha precisa ser vencida por ele. Ele aqui percebe onde ele não conseguia mais lutar. Ele aqui percebe o seu ponto de conversão para o que ele pode fazer e agora ele entrega e delega essa função de proteção a Deus. Porque aqui Davi encontra o seu limite. Limite emocional, limite físico, limite pessoal. Ele encontrou a beira da estrada, ele encontrou a beira do caminho, na verdade. Ele encontrou o abismo. E diante do fosso, diante do abismo, diante do fundo do poço, a única voz que importa você ouvir é a voz de Deus. Soluções humanas nada podem fazer diante do fundo do poço. Davi queria apenas ouvir a voz de Deus. Ele sabia que não conseguia mais lutar. Então Davi simplesmente se derrama na presença de Deus. E Davi espera com convicção de que Deus estaria agindo em seu favor. Há um momento na nossa vida, hoje em dia, em que a gente precisa ter discernimento espiritual para saber até onde eu vou, onde eu não estou sendo negligente e preguiçoso, e preciso trabalhar, preciso agir, preciso fazer a obra de Deus de acordo com os termos de Deus, e até onde eu tenho que parar, descansar e deixar Deus trabalhar a meu favor. Recentemente, na virada desse ano, eu fiquei com uma ansiedade muito grande. E eu ficava tentando fazer cursos na internet, aqueles cursos até alguns pagos, para tentar aprender algumas coisas para ver se eu conseguia melhorar um pouco o meu orçamento. Eu estava muito ansioso no final do ano passado.
Mas eu ficava tão ansioso que eu perdia a noite de sono, tentando achar algum tipo de saída ali. Tirou a minha paz esse período. Eu não estava em paz. Eu aproveitei minhas últimas férias, aproveitar é modo de falar, né? Porque eu usei as minhas últimas férias tentando ter uma solução para isso. Mas então, quando já estava quase no final das férias, eu vi que tinha pouco resultado. Então eu simplesmente relaxei e falei, Senhor, está na tua mão. Minha vida está na tua mão, sempre esteve. Eu não preciso perder noite de sono agora por causa disso. Então, ali foi a chave de virada, nessa oração que eu fiz para Deus. Assim como Davi, foi a chave da virada. Você acha que eu estou milionário? Não, não estou. Você sabe que eu não estou. Talvez você esteja, eu não. Né? Eu não estou, eu não tenho essa riqueza toda aí. Ainda não. Talvez um dia, não sei. Né? Mas Deus sabe que o meu coração, desde aquele momento, desde aquela oração de entrega, está em paz. Estou em paz. Tenho tudo o que eu preciso agora, não tenho assim, um projeto para frente ainda. Não tenho nenhuma garantia para o futuro ainda. Minha única garantia é confiar no Deus que eu sirvo e servir ao longo da minha vida. Davi percebeu isso também. E ele me ensinou isso nesse Salmo 17. Porque aqui, ele simplesmente está com os olhos agora, dos versículos 13 a 15. Eu quero fechar essa mensagem, então, com o final desse Salmo. Ele simplesmente está com o seu olhar voltado e calibrado para o que realmente faz diferença na nossa vida, que é o resultado final da experiência de quem confia, de quem ama, de quem serve ao Deus que tudo pode fazer. Veja aqui os versículos 13 a 15, vale a pena a gente ler novamente, que aqui tem um segredo extraordinário sobre isso. Versículos de 13 a 15. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os, aqui se refere aos seus inimigos. Enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada livra a minha alma do ímpio. Versículo 14. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida. O que ele quer dizer com isso? Aqueles que são ímpios, aqueles que não consideram o Senhor, aqueles que levam a sua vida sem ter em conta de que um dia prestarão contas a ti. Esses ímpios, as pessoas que vão levando a vida de qualquer jeito. O Senhor, por favor, se levante, enfrenta-os. E com a tua mão, Senhor, livra-me desses homens do mundo, porque a porção deles é apenas o que está disposto nesta vida. Ora, no Salmo 73, o salmista faz um longo salmo falando sobre isso, sobre como entender a prosperidade daquele que não serve a Deus, daquele que até zomba de Deus. Como eu posso entender que eu que sou fiel ao Senhor, lido com lutas, lido com dificuldades, é uma questão é como se fosse um andar de tartaruga para avançar. Aí eu olho para o lado, vejo o ímpio, vejo aquele que não considera Deus, aquele que não se importa com Deus, aquele que zomba inclusive de Deus e da minha fé. E aparentemente ele está bem, ele está rico, ele tem muitas coisas. Aparentemente ele está feliz. A esposa dele anda como uma madame. Ele tem tudo que ele quer, do bom e do melhor. Isso incomodava desde os tempos antigos. E ainda incomoda a gente hoje. Mas o que Davi percebeu e que a gente muitas vezes
Ao longo dos anos aqui na Igreja Evangélica Brasileira, a gente perdeu também essa dimensão. O que realmente importa, Davi vai dizer aqui, no final, aqui no versículo 14, quando ele fala que a porção desses ímpios é unicamente isso. Eles não têm uma perspectiva de uma vida que se prolonga depois dessa. O ímpio só consegue enxergar essa vida materialista, não consegue perceber que além dessa existência, além dessa dimensão, há uma vida que é maior, que é superior, há uma vida que vai além, porque é uma vida que é imensurável, uma vida que tem duração exponencial, uma vida que se projeta para toda a eternidade. Então, simplesmente, no versículo 15, Davi diz: eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Aqui há duas possibilidades de interpretação. Havia uma prática no mundo antigo de quando alguém está muito ansioso por alguma resposta de Deus, um judeu devoto ia para o templo, quando existia templo, ou para o tabernáculo, antes do templo, passava a noite em oração ali, a noite em claro, orando, a noite inteira, madrugada inteira. E a expectativa desse fiel é que quando amanhecesse o dia, ele no templo ainda orando, que o dia, quando amanhecesse, ele se levantaria com a resposta do que ele estava clamando a noite toda. Era essa a expectativa no mundo antigo. Uma outra forma de interpretar, que é também muito possível, é como a gente entende na primeira lida, né? Já conhecendo o Novo Testamento. Aqui se refere à ressurreição no fim dos tempos e se refere à vida eterna como Jesus ensinou. Então ele está falando aqui de modo metafórico, quando ele fala em passar a noite e depois acordar, ele se refere à morte e à ressurreição. Seja qual for a expectativa da resposta à oração depois da noite ali no templo, seja propriamente na morte e ressurreição e na vida eterna que se projeta depois, o que fica claro para a gente é perceber, Davi está fazendo um contraste entre a sua vida como justo que ele era e a vida dos ímpios, que a única esperança reservada era para esse mundo, era para essa vida. Por isso que todas as apostas das fichas do ímpio é para essa vida. Se o ímpio morrer sem ter conquistado nada que ele sonhasse nessa vida terrena, a sua vida na cabeça do ímpio é uma vida em vão, e ele perdeu a sua vida, jogou fora. Mas o servo de Deus, mesmo que passe por dificuldade, por sofrimento, por carestia, por lutas na família, por problemas emocionais, problemas de depressão até muitas vezes, o servo de Deus sabe que essa existência não encerra a vida inteira daquele que Deus chamou para servi-lo. Você pode guardar isso no seu coração na próxima vez que você for orar. Eu não me refiro à oração que nós fazemos aqui na igreja, que é uma oração muitas vezes mecânica, uma oração social, que Deus também ouve, mas eu me refiro à oração que você se tranca no seu quarto, lá sozinho com Deus, e que você se derrama na presença dele, porque muitas vezes na igreja você não tem oportunidade de fazer assim. Mais do que uma oração litúrgica, eu me refiro aqui a uma oração de desnudar da alma, como a que Davi está fazendo aqui no Salmo 17. Na próxima vez que você for orar, abra o teu coração, peça a Deus para que sonde e revele a você algo escondido que você não sabe, algum pecado, algum erro. Coloque-se na presença dele, com a certeza de que você está sendo ouvido por ele. E no final, você vai se levantar naquele momento de oração, sabendo que, ainda que Deus não responda,
como você desejava que ele respondesse. Ainda assim, o melhor de Deus é o céu, que é a melhor resposta que ele vai dar para todas as nossas orações.